Já ouviu falar em relações métricas no triângulo retângulo? Ainda não? Então vem comigo que hoje a gente vai aprender cada uma delas e como a gente vai utilizar, beleza? Mas antes, solta a vinheta! Uou! E aí, galera, tudo bom com vocês? E você, que tá chegando aí pela primeira vez aqui no canal, tudo bom? Então deixa eu já te contar um segredinho. Na descrição do vídeo tem um presentinho para todo mundo que assiste a minha aula, tá bom? Então já corre lá e baixa o PDF, que é a aula completa para você. Aqui é o único canal que se importa verdadeiramente com você, beleza? E outra coisa, aproveita e vem fazer parte dessa família, que está crescendo a cada dia mais e mais. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece, dá aquele, curtir aí, maneiro, para poder estar ajudando a divulgação do vídeo, beleza? Então, bora para nossa aula que hoje é sobre relações métricas no triângulo retângulo, tá bem? Bem, vamos lá. As relações métricas são equações que relacionam medidas dos lados, por isso que são relações métricas, porque tem a ver com o tamanho dos lados ou de alguns segmentos que estão dentro do triângulo retângulo, tá bem? A principal relação métrica do triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras, que nós já vimos aqui no canal, e se você ainda não viu, vou deixar na descrição do vídeo ou aqui no card, tá legal? Para você poder estar assistindo, tá certo? Porém, existem mais 4. Isso mesmo. Mas antes, vamos entender cada elemento aqui dessa figura, ok? Vamos lá. Bem, o triângulo retângulo, como vocês sabem, é o triângulo que possui um ângulo reto. Então, aqui, nós temos um triângulo ABC e aqui é o ângulo reto dele, tá ok? Lá em Teorema de Pitágoras, nós aprendemos que nós temos os lados que formam esse ângulo reto, que são chamados de catetos, e o lado oposto a esse ângulo de 90 graus, que é esse lado aqui maior, né? Que é chamado de hipotenusa, tá certo? Então, catetos e hipotenusa, beleza? Então, aqui, a hipotenusa está representada pela letrinha A e os catetos pelas letras B e C, tá bem? Só que agora a gente tem outros elementos aqui. Que elementos são esses? Tá vendo esse tracejado aqui? Que ele tá saindo daqui, desse ponto aqui A, tá? E ele tá vindo direto para onde? Para a hipotenusa. Tá vendo que ele está formando o ângulo de 90 graus aqui? Então, nós vamos dizer que isso daqui é um segmento perpendicular, ok? Então, essa palavrinha aí, perpendicular, significa que forma ângulos de 90 graus, tá legal? Faz tipo uma cruz, tá certo? E qual é o nome desse segmento aqui, Bianca? O nome dele é altura relativa à hipotenusa, tá bem? Porque ele tá saindo daqui vindo para a hipotenusa. Então, ele é uma altura relativa à hipotenusa, tá bom? Chamado de H, beleza? Aí, o que acontece? Essa altura, ela corta a hipotenusa em 2 pedaços. Você pode perceber que esses pedaços não são iguais. Então, a gente não está falando que corta no meio não, tá? Corta em 2 pedaços. E aí, eu tenho o pedaço aqui denominado por M e aqui denominado por N. Quais serão os nomes desses pedaços aqui? Serão as projeções dos catetos. Como assim, Bianca? Vamos lá. Aqui eu tenho o cateto B. O M é a projeção do cateto B, tá legal? É como se eu tivesse um sol aqui, batendo aqui no cateto, né? Os raios do sol estão batendo no cateto. E aí projeta-se o quê? Uma sombra. Então tá aqui embaixo. Então isso aqui é uma projeção do cateto B, tá legal? A mesma coisa aqui no cateto C,
Quem é a projeção do cateto C? Esse pedaço daqui, ó, que vem daqui, da letra D, até a letra B, tá bom? Então, esse segmento aqui, que eu denominei ele de M, vai ser a projeção do cateto C, beleza? Então, nós temos catetos, hipotenusa, projeções de catetos e altura em relação à hipotenusa. Show? Vamos lá. E aí, com todos esses elementos aqui, nós vamos montar as relações métricas, tá certo? Existe uma forma de fazer usando semelhança de triângulo, tá? Eu vou estar gravando isso em um outro vídeo. Por quê? Porque senão esse vídeo aqui ia ficar enorme, tá legal? Então eu vou fazer um outro vídeo explicando como a gente chega nessas razões aqui por semelhança de triângulo, tá bem? Mas, por enquanto, vamos nos atentar a isso aqui, ó. A primeira aqui é em relação aos catetos. A primeira e a segunda, na verdade, tá? Tá dizendo o seguinte, que o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção, tá? Então, ó, o quadrado do cateto é igual ao produto é o quê? Continha de vezes da hipotenusa com a projeção desse cateto. Tá vendo? Tá juntinho porque tem vezes aqui. Beleza? A terceira fala sobre a altura, que diz o quê? Que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções, ok? E a quarta fala o quê? O produto entre os catetos, ou seja, B vezes C, é igual ao produto da hipotenusa pela altura, ok? E aqui nós temos o Teorema de Pitágoras, que também é uma relação métrica, tá legal? Que a gente viu em outro vídeo, mas eu coloquei aqui para você saber que também faz parte, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esses dois exemplos aqui, tá bem? Utilizando as relações métricas, tá certo? Então antes da gente começar a resolver, o que nós vamos fazer? Identificar quem é quem no triângulo. Tá bem? Então, aqui nós temos, ó, cateto, cateto, certo? Altura, projeção, vou botar aqui, ó, cateto 1, cateto 2. Projeção 1, projeção 2. E aqui, hipotenusa, tá legal? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, Bianca, mas é muita letra para a gente descobrir. Calma, vamos por partes. Quem que a gente pode começar resolvendo aqui? O A. Por quê? Porque aqui eu tenho o tamanho dessa projeção e o tamanho dessa projeção. As duas projeções juntas formam esse tamanho todo, tá legal? Então eu vou dizer que A é igual a 2 mais 4. Então o A é igual a 6. Achei a medida do A. Beleza? Então, vamos lá. Próxima aí que a gente pode estar utilizando, né? Já que a gente achou o A aqui, que é 6, vou colocar aqui, ó, 6, a gente pode achar o C, porque o C depende da hipotenusa e da projeção. Então, vai ficar, ó, o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção. Então, vai ficar 6 vezes 2. C ao quadrado, quanto que é 6 vezes 2? Isso aí, 12. Muito bem. E aí, o que a gente vai fazer? O C ao quadrado vai passar para o outro lado, né? O quadrado que está aqui nesse C, como raiz quadrada. Então, vai virar raiz quadrada de 12. Bianca, acabou aqui? Não. A gente vai ter que fatorar esse 12. Tá legal? Então, aqui por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Montei grupinho de 2 em 2. Esse cara aqui saiu para ir pro shopping. Esse cara aqui ficou em casa assistindo Netflix. Então, o C vale 2 raiz de 3, certo? Agora, vamos achar o B, tá legal? Que é o mesmo esquema, olha, cateto, a gente tem a projeção e a gente tem a hipotenusa. Então, aqui vai ser B ao quadrado é igual a 4
vezes 6, tá certo? Então, vou fazer aqui, ó. B ao quadrado é igual a 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, não tem problema, porque dá a mesma coisa, certo? B ao quadrado é igual a 24. B é igual a raiz quadrada de 24. Então, aqui nós vamos fatorar o 24. Vamos lá. Por 2, vai dar quanto? Isso aí. Por 2 de novo. 6 por 2, 3 por 3, 1. Separando em grupinhos de 2 em 2. 1, 2, fechou. Aqui eu posso fazer grupinho? Não, por quê? Porque são diferentes. Então, esse cara aqui foi para o shopping. Então, eu já vou escrever ele aqui do lado de fora. E esses dois caras aqui ficaram sozinhos em casa assistindo. Isso aí, Netflix. 2 vezes 3, 6. Então, aqui achamos o B. Certo? Tá faltando quem agora? A altura. E a altura é relacionada com as projeções. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Então, vai ficar como? H ao quadrado é igual a 2 vezes 4. H ao quadrado é igual a 8. H é igual a raiz quadrada de 8. Fatorando o 8 aqui, ó. Tranquilo, suave. H é igual a 2 raiz de 2. E temos todas as medidas utilizando relações métricas. Tá certo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E agora vamos para o último exemplo aqui, ó. Tranquilo, tá bom? Nada de desespero, porque isso aqui é bem fácil, tá certo? Vamos começar a brincadeira, o que a gente tem que fazer? A gente vai colocar aqui o nome de todo mundo. Vamos identificar, sem medinho, hein? Vamos lá. Ó, o ângulo de 90 graus está aqui. Então, significa que esse cara aqui é cateto. Certo? Quem está do lado oposto do ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Cuidado para não se confundir com esse 90 aqui. Esse daqui é o que está dizendo que esse cara aqui é a altura relativa à hipotenusa. Por isso que tem um 90 graus aqui também. Tá legal? Então, o Y vai ser a altura. E esse 3 vai ser chamado de quê? Lembra o Sol iluminando aqui o cateto. E aí aqui nós temos a projeção. Isso aí. Muito bem. Agora, por quem que a gente começa, Bianca? Bem, vamos lá. Vamos começar pelo X. Por que que a gente não pode começar pelo Y? Para descobrir o Y, tá legal? A gente precisaria desse tamanico aqui, ó, dessa projeção. Como a gente não tem o tamanho da hipotenusa, não tem como a gente saber essa projeção, então não dá para achar o Y. Então a primeira coisa é achar a hipotenusa para depois ir para o Y, beleza? Que é a nossa altura. Então vamos lá. Qual relação a gente pode utilizar aqui? Aqui tem cateto, projeção e hipotenusa, certo? Então a gente vai usar aquela que é C ao quadrado é igual a A vezes N, ou B ao quadrado é igual a A vezes M. Tanto faz porque é cateto, projeção e hipotenusa. A nomenclatura aí dos termos A, B e C não influencia em nada, tá legal? Então vai ficar aqui, ó. Vou colocar a formulazinha assim, ó. B ao quadrado é igual a A vezes M, tá legal? O B é o cateto, então vai ficar 2 raiz de 6 ao quadrado é igual, o A é a hipotenusa, x, e o M é a projeção desse cateto, 3, beleza? Então aqui, ó, quando eu tenho isso daqui elevado ao quadrado, eu tenho que elevar esse 2 ao quadrado e essa raiz ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado é 4, lembrando que aqui está multiplicando. E aqui eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, o que que a gente faz? Isso mesmo. Cancela ela. Então, aqui vai ficar 6, igual a 3x, certo? Beleza? Então, aqui vai ficar 24 é igual a 3x. Muito bem, tá? O que que a gente vai fazer agora? Ó, x é igual a 24 sobre 3. Opa, Bianca, peraí, não tem que mudar de lugar, mudar de sinal, depois multiplicar por menos 1? Ok. Se eu falar que 24 é igual a 3x e 3x é igual a 24,
Não é a mesma coisa? Então aqui você não precisa se preocupar com isso, porque a gente não tem nenhum outro termo aqui somando ou diminuindo, tá legal? Então agora a gente vai dividir aqui, ó. 24 para 3 dá quanto? Vai lá, fera. Quanto que dá? Isso aí, 8. Muito bom. Beleza. Agora eu te pergunto, esse 8 aqui é o valor do x. A gente vai usar ele na fórmula para achar a altura? E aí? Não. Por quê? Esse 8 é esse tamanho aqui, ó, todo. E para a fórmula da altura, eu preciso desse tamanho e desse daqui separados para a gente fazer um produto. Tá legal? Então, como que a gente vai encontrar esse tamanho aqui? Vou deixar vocês pensando aí um pouquinho, usando o tico e teco de vocês. Isso mesmo. É só a gente tirar esse valor aqui do 8. Ó, se isso aqui tudo é 8. Se eu tiro 3, sobra quanto? Sobra 5. Então, essa projeção aqui vale 5. Aqui a gente tem uma outra projeção. Agora, a gente vai para a fórmula da altura. A fórmula da altura é h ao quadrado é igual a m vezes n, ó. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Então, nós vamos ter y ao quadrado, tá bem? Igual a 3 vezes 5, certo? Y ao quadrado é igual a 15. Aqui vai como raiz quadrada, y é igual a raiz quadrada de 15. Dá para fatorar a raiz quadrada de 15 e fazer uma simplificação? Não, porque vai dar o 3 e o 5 e aí não dá para montar grupinho. Então, a gente finaliza como y sendo a raiz quadrada de 15. Tá legal? Então, aqui foram dois exemplos bem tranquilos para vocês entenderem como é que funciona as relações métricas dentro de um triângulo retângulo. Tá certo? Então, gente, relações métricas é isso aí, ó. Tranquilo, tranquilo. Só tem que saber, primeiro, identificar quem é quem, tá legal? Para na hora que você usar as fórmulas não ficar perdido. Então, fique esperto para não fazer besteira e aí já era, né? Fica ligado nos próximos vídeos. Valeu? Até a próxima!